Tenho um desafio hoje. Ontem eu tive uma consultoria sobre processo comercial e é uma coisa que eu estou tentando desenvolver melhor aqui dentro. E me foi passado algumas coisas e inclusive uma delas é ligar para as pessoas. Não vou mentir, eu sinto vergonha de ligar para as pessoas, velho. Eu não sei o que se passa, mas eu tenho uma dificuldade de ligar. Não sei porquê. Mas ele falou pra mim, inclusive, cold call com permissão, onde eu vou pedir pra ligar pra pessoa. Eu mando a mensagem no WhatsApp, ele passou um site pra mim que existem alguns contatos, que inclusive eu achei aquilo ali fantástico, e eu vou tentar fazer isso. Não vou mentir, minha cabeça tá tu. Só que uma coisa que eu vi ontem no canal do JJ, que é um cara que eu gosto muito, eu acompanho, eu sou mais do YouTube, inclusive, ele pegou e falou: faça mal feito, faça com medo, faça com vergonha, faça independente da forma que você vai fazer, mas faça, sabe? E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque muitas vezes eu tinha esse problema de ficar querendo premeditar todos os passos, fazer com que tudo saísse dentro do planejado. Só que normalmente essas pessoas que são assim como eu, que ficam planejando muito e evitam a execução, são as pessoas que normalmente não têm resultado, porque elas articulam todas as possibilidades, todas as coisas que podem dar errado, que simplesmente pelo fato de pensar que pode dar errado, acaba não fazendo. E aí, não vou mentir, eu seguia isso. Só que é minha mente tentando me sabotar, é minha mente falando, pô, não vai dar certo. Mas e se der certo? E se a pessoa me atender e ela gostar de mim? E se ela conseguir ver que eu consigo ajudar ela? Então, inclusive eu tô com uma lista aqui, deve ter umas 50 pessoas ali, fábrica, indústria, empresa, todos estavam com vaga de emprego. E eu sei que talvez não seja, mas normalmente uma empresa que tem vaga de emprego, que está ofertando, por exemplo, para a região ou para outro lugar, talvez está expandindo, talvez teve desfalque, mas normalmente é uma empresa que tem fluxo, tem pessoas entrando, pessoas saindo, e eu acredito que isso tem dinheiro. E se tem dinheiro, tem oportunidade. Mas se a empresa já tem pessoas, já tem muitas oportunidades. Então eu penso aqui, até alguns Instagrams ali no meu bloco de notas. Deixa eu pegar e deixar mais perto aqui. Eu vou tentar girar aqui rapidinho para mostrar. Mas no meu bloco de notas tá assim. Empresas bem ali. E aí eu vou estar contactando elas. E desculpa, a lente tá meio suja, mas faz parte. E aí eu vou fazer. Cara, não vou mentir, eu tô com medo. Tô com vergonha. Tô agoniado, aquele frio na barriga. Mas eu acredito que é uma das únicas formas. Não é nem se expor ao desconforto, mas se expor à oportunidade. Gostei disso. Não é se expor ao desconforto, é se expor à oportunidade. Vou até anotar. Porque, cara, se eu tiver vergonha, se eu ficar... E olha que assim, eu consegui evoluir muitas coisas. Legal, nunca tinha pensado nisso. Não é... Nossa, essa caneta aqui, ela vai manchar tudo o caderno. Desconforto. É se expor à oportunidade. É isso. Esse é um dos passos que eu vou fazer hoje. Um outro passo que eu fiz ontem, que eu não tinha feito nesses 2 anos de tráfego, eu defini um ICP, 4. Mas eu defini ICPs com quais eu quero falar no meu conteúdo. Isso lá pro Instagram. Mas por aqui também, eu tô demonstrando o meu processo, mas eu quero falar com empresários, com pessoas que às vezes já investiram, às vezes uma pessoa que já se consolidou no físico, mas não sabe do potencial que tem dentro do digital.
Então eu quero falar com essas pessoas, eu quero trocar ideia, mostrar que o digital tem espaço e que a empresa conseguiu crescer muito bem sem necessariamente precisar de tráfego, sem necessariamente estar dentro do digital. Só que se deu certo offline, imagina offline. Porque, cara, aquilo que deu certo uma vez, a gente consegue replicar. Então, se deu certo num lugar, pode dar muito certo no outro. E o tráfego, assim, não só o tráfego, mas estar aqui dentro da internet tem um poder que eu acredito que é um dos maiores poderes que todo empresário, que toda pessoa física, que toda pessoa que existe tem, que é o poder de ser visto. A gente precisa ser visto, não só por necessidade fisiológica, biológica, a gente precisa disso para fazer com que as outras pessoas saibam quem a gente é, que soluções a gente tem e como a gente pode ajudar essas pessoas. Então, olhando por esse ponto, existem pessoas que não conhecem o que dá para ser feito, mas existem empresas que usam, abusam e não só crescem, mas como perpetuam estando dentro do digital. Inclusive, eu estava vendo algumas empresas, tem algumas que já anunciam, mas tem empresa que só anuncia, por exemplo, para vaga de emprego. Sua empresa só depende de emprego para dar certo? Não precisa de pessoas indo até você e comprando? Eu acredito que precisa dos dois. Precisa de ter bons colaboradores, é óbvio, mas também precisa de pessoas te conhecendo. E todo dia, se a gente for parar para pensar, existem pessoas novas ou pessoas que estão visitando a região que não conhecem aquilo que você faz. Então, se você está sempre aparecendo para aquelas pessoas daquela cidade ou da região, ou se você é maior do que local, assim, nível Brasil, por exemplo, você consegue entregar, consegue fazer muito, cara, você não tem nada a perder por estar sendo visto. Você, na verdade, ganha muito mais do que perde. Você é a pessoa que mais deveria estar no digital, porque existem pessoas que não sabem o poder que elas têm nas mãos. Não só de anunciar, de poder estar aqui gravando, se posicionando, mostrando para as pessoas a forma como pensa, ou a filosofia da sua empresa, ou como você ajuda as pessoas. E aqui eu não falo só de pessoa física, de pessoa CNPJ, eu falo de empresa mesmo. Pessoas que são extremamente capacitadas, pessoas que são extremamente inteligentes, médicos, dentistas, fisioterapeutas, aqui colocando, por exemplo, prestadores de serviço. Existem essas pessoas que muitas vezes não sabem do poder que elas têm nas mãos. E aqui eu paro e penso para falar de uma coisa sobre confiança. Cara, você confia muito em quem você vê. Você confia muito. Então por que você não aparece? Se você confia nas pessoas que você vê, por que você não aparece para as pessoas confiarem mais em você? Isso aqui dá uma headline legal. Se você confia em quem você vê, então por que você não aparece para as pessoas confiarem em você? E assim, eu acredito que não é só aparecer também, mas é mostrar a forma como você ou como sua empresa se posiciona para resolver as coisas do mundo. Não necessariamente do mundo todo, pode ser da sua região, mas às vezes pode ser do mundo todo. Existem empresas globais, existem tecnologias que o mundo todo precisa. Por exemplo, a Rússia é um país que eu sei que está em guerra no momento, mas ela é uma das maiores fornecedoras de fertilizante para o mundo. O Brasil, mesmo estando de um lado no outro, o Brasil ainda é muito dependente da Rússia por conta dos fertilizantes. O Brasil é um dos polos de maior produção, é uma das maiores fazendas globais. Então, se um país que está do outro lado do mundo fornece para a gente aqui no Brasil
fertilizante e faz com que as nossas produções continuem sendo... É um quinto? Eu não lembro se é um quinto de pessoas que o Brasil ajuda a manter, um terço, eu não lembro ao certo, mas o Brasil é uma das maiores fazendas globais de comida. Então, cara, não necessariamente você precisa ser a nível Brasil, pode ser nível regional ou pode ser nível Brasil, mas você estar na internet, você não tem nada a perder, você tem tudo a ganhar. Qual que é o problema de ser visto? Se as pessoas, ou melhor, se você vende para as pessoas, por que não aparecer para mais pessoas para que elas comprem de você? Eu aqui, eu não sei quando isso aqui vai dar certo, mas eu tenho plena convicção de que cada vez que eu faço mais isso, eu fico melhor. E não só fico melhor, eu fico um outro Vitor. Um Vitor muito mais inteligente, com muito mais capacidade de conversar com empresários. Porque isso aqui pode não parecer, mas é um exercício de conversação. Eu estou desenvolvendo melhor o meu raciocínio. E isso me ajuda a poder ter conversas melhores com empresários. E isso faz com que eu consiga transmitir uma clareza muito maior. Muito maior. E assim, eu acredito que todo empresário ele passa por um processo de negociação, seja com a família, seja com os sócios, seja com os próprios colaboradores, ele passa por processos de convencimento. A venda, eu acredito que ela, em parte, é de convencer a outra pessoa de que aquilo que você tem escassez, no caso, você tem um limite que você consegue atender ou que você consegue entregar, você tem limitações e que você, de fato, consegue ajudar. Então, é quase o FOMO, o medo de ficar de fora. O medo de ficar de fora. É tipo, entra todo mundo dentro do carro e vai viajar e só você fica. Lembrei daquele filme Esqueceram de Mim, se eu não me engano, né? E aí, pode ser também, por exemplo, sua família foi para um parque e só você ficou em casa. Às vezes acontece isso com os empresários. Existem empresários, eu gosto disso, eu acredito que dá pra gente fazer um vídeo bem legal sobre isso. Existem empresários que se conhecem, que são às vezes do mesmo ramo, do mesmo setor ou da mesma cidade, só que eles estão em níveis diferentes. Tipo uma escadinha mesmo, tipo níveis, não de faturamento, mas de níveis de participação de mercado. Existem empresários que são muito consolidados, estão há muito tempo aí, mas que não estão no digital. Esse empresário, por incrível que pareça, ele conseguiu construir uma prosperidade muito legal, mas ele não está na cidade onde as pessoas passam mais de 9 horas por dia, pelo menos aqui no Brasil. Se a gente for considerar em tempo de tela, o Brasil é um dos países com maior tempo de tela do mundo. Então, cara, você não estar dentro, não só da onde a atenção das pessoas está, mas onde as pessoas passam, às vezes, boa parte da vida delas, não dá pra negar, 9 horas por dia, se somar em anos, é muita coisa. Então, se você não aparece para essas pessoas, não aparece onde a atenção delas está, não só na atenção, mas agora também na intenção. Não sei se você viu recentemente, mas o ChatGPT liberou os anúncios no ChatGPT. Assim como tem o Google, quando as pessoas já estão procurando algo e você deveria estar quando elas estão procurando por você. Além de tantas outras ferramentas que ajudam você a aparecer para as pessoas ou entender os seus próprios números, que eu acredito que um empresário aquilo que não se metrifica, a gente não consegue melhorar. Então, trazendo tudo isso à tona, você não perde, você só ganha de estar na internet. Então, fica aqui o meu convite, se você quiser saber mais como iniciar na internet, a como colocar sua empresa dentro do lugar onde as pessoas passam boa parte do tempo delas, me chama aqui que vai ser um prazer conversar com você, porque eu acredito que empresas não só boas, mas empresas sérias deveriam estar aproveitando o máximo dessa ferramenta. Não fique para trás, não perca mais tempo, porque cada dia que passa, não é que fica mais difícil, fica muito mais competitivo. Isso aqui é uma selva, isso aqui é um lugar onde tem leão atrás de leão.
Então, ou você entra um leão pequeno e se torna um leão grande, enquanto o leão que tá médio e tá comendo, entre aspas, bem, inclusive, ele tá muitas vezes pegando um cliente que poderia ser seu. Então, não deixe de abraçar essa oportunidade, esse espaço de mercado que você pode muito bem participar. E eu acredito que não é só uma competição, mas que tem espaço para todo mundo. Então, eu tô aqui atrás do meu espaço também. E não seja diferente. Procure o seu espaço também aqui dentro. E se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar com isso. Tamo junto.